A mulher sábia edifica o lar na mesma medida que a tola derruba. Não basta de fato ter uma responsabilidade nas nossas mãos ou ter habilidades que Deus nos deu, nós precisamos praticá-la. Existem coisas que foram colocadas na vida de cada pessoa que, quando colocada em prática, tem o poder de produzir muitos, mais muitos resultados. Bom dia, gente, que alegria ter vocês aqui. Sejam mais que bem-vindos essa manhã a mais um dia para receber a palavra, para crescer, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Bom dia, Ju. Bom dia, Grace. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Bom dia, escudeiros e escudeiras. Como é que vocês estão? Firme e forte? Dormiram bem? Estão preparados aí para uma quarta-feira bem-sucedida? Já clica aqui embaixo, vamos mandar para o maior número de pessoas aqui, vamos mandar para a galera vir com a gente, receber da palavra. Nós ontem tivemos a oportunidade de falar um pouquinho com a Raquel, não é? Recebendo um pouquinho. Nós amanhã vamos receber a Juliana Borba, tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa. E hoje eu quero resgatar, trazer com você, né, algumas coisas, relembrar um pouquinho daquilo que nós começamos aprendendo lá em Provérbios 31. E depois nós vamos avançar um pouquinho falando de tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente. Amém? Glória a Deus. Então já manda para todo mundo aí, já clica aí generosidade, a Débora já colocou aí já generosidade, a Ju, todo mundo aí já manda para a galera. Eu vou abrir já a minha Bíblia aqui. Bora lá. Eu quero reler algumas coisas lá de Provérbios 31 com vocês. Provérbios capítulo 31, a partir do verso 10, é aquele que fala sobre a mulher virtuosa. E aí nós estamos falando essa semana sobre como viver uma vida bem-sucedida, como ser uma mulher de fato de sucesso. Bichane acordou, tá metendo louco lá. Ai. Hoje, essa noite, ela acordou bastantão. Bora lá então, ó. Provérbios 31, a partir do versículo de número 10, ele diz assim, ó: mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais preciosa do que rubis, o marido tem plena confiança nela. Ela o enriquecerá grandemente, ela lhe faz bem e não mal, durante todos os dias da sua vida. Ela adquire lã com alegria, trabalha com os fios com as mãos, com um navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição para a família, planeja as tarefas do dia para suas servas, vai examinar um campo e compra, com o que ganha planta um vinhedo, é cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se que seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece sempre acesa à noite, suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Vamos parar aqui e a gente continua lendo. Então, o que nós estamos crescendo aqui e aprendendo aqui nesses dias? Que Deus, ele de fato deu, não é, ordenanças, ele deu papéis, ele deu, não é, tarefas para cada pessoa dentro do relacionamento, seja ela marido, né, mãe ou filho. Nós sabemos que existem responsabilidades que competem ao marido, né, que não competem à esposa, ou existem responsabilidades que competem aos dois. Quando a gente começa a ler Provérbios, uma das coisas muito legais aqui, né, que Deus mostra, né, que a mulher, de fato, ela é achada, essa mulher virtuosa. Ele diz assim, ó, puxa, quem vai achar? Quem vai encontrar? Né? A primeira coisa que ele começa a mostrar é que se alguém vai encontrar, é porque pessoas procuram por essa determinada mulher. Por quê? Porque, meu Deus, essa mulher aqui é a melhor coisa que tem, né? Da forma que ele diz, porque ela faz tudo, né? E aí ele diz que ela é sábia, aí diz que ela é trabalhadora, aí diz que ela é paciente, diz que existe sabedoria nas palavras que ela traz, ela é uma boa administradora de recursos, né, dentro de casa e fora de casa. Ela consegue produzir de fato renda com o seu trabalho. E nós estávamos conversando, né, na segunda-feira, falando sobre alguns pensamentos errados que algumas pessoas têm. Então lembra que a cultura, gente, não é porque a cultura funcionava de um jeito que a Bíblia diz, né, que deve ser desse jeito. Eu percebo que esse é o erro de muitas pessoas. Por quê? Né, porque tem gente que sempre fala assim, ah, pastor, mas a mulher tem que ficar em casa e é o marido que tem que fazer.
Na nossa cultura, durante muito tempo aconteceu assim, né? Mas se você for olhar outras estações de outras culturas, não era assim. Se você pegar mesmo, não é, as famílias nórdicas, né, dos vikings mesmo, você percebe que a mulher, ela era, né, uma guerreira, ela ia pra guerra, né, de fato, meu, e colocava, ela pegava escudo, espada, e ia daquele jeito. Então, a cultura muda, né? A cultura para a mulher dentro do Islã é de um jeito, a cultura dentro da mulher, né, dentro do cristianismo, normalmente funciona de um jeito. A liberdade que a mulher tem dentro do Brasil, ela funciona de uma forma diferente da liberdade que a mulher tem no Japão, na China e em outros lugares. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir cultura local, né, de fato, com o princípio bíblico. Porque eu percebo que às vezes tem isso. Eu lembro que uma mulher chegou para mim uma vez, eu conversando e ela falando, né, das coisas, e ela disse, pô, eu não aceito trabalhar. Ela falou, não aceito trabalhar porque a minha mãe não trabalhava, meu pai era homem o suficiente para trazer tudo que a gente precisava para dentro de casa. E eu lembro que eu falei para aquela mulher, eu falei assim, então beleza, você vai ter um inferno de casamento. Eu falei, se é isso que você pensa, você não deveria nem ter casado, você deveria ter falado com o seu marido, porque tem gente que vai ter trabalho e emprego que vai ganhar tão bem que só a renda do homem vai ser o suficiente para custear as despesas da casa, mas vão ter situações onde não vai acontecer isso. Vão ter situações onde o marido vai trabalhar e a esposa de fato vai precisar completar a renda. E a gente vê aqui em Provérbios que não tem problema nenhum nisso, né? A gente vê nisso aqui que a mulher virtuosa, de fato, ela trabalhava dentro de casa, ela trabalhava fora de casa, ela cuidava lá, né, do campo, e aí do lucro, né, que ela tinha, ela plantava, né, comprava mais campos, ela geria pessoas. Então, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar: cultura local ou cultura, né, dos países e tudo mais, não necessariamente é aquilo que a Bíblia diz. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa que a gente está vendo aqui, não existe problema nenhum, não é a mulher trabalhar, não existe problema nenhum a mulher falar, né? A Bíblia vai falar aqui que ela tem sabedoria na sua palavra, né? Ela não tem preguiça. A gente viu muitas coisas, a gente colocou lá que ela é encontrada, que ela sabe se valorizar. A gente colocou que ela é trabalhadora, que ela é uma boa mãe, que ela cuida dos filhos, que de fato ela não tem preguiça, que as palavras dela são palavras de sabedoria, que segundo a forma que ela vive, né? Ela consegue produzir, não é, qualidades, né, dentro da sua casa ao ponto das pessoas elogiarem o seu marido, os seus filhos. A gente aprendeu lá na segunda-feira falando que ela se veste bem, ela sabe vestir bem os seus filhos e também o seu marido, tá bom? Então vamos aqui continuar, né, só pra gente ler e avançar. No verso 19 ele diz: suas mãos operam o tear e com seus dedos manejam a roca, estende a mão para ajudar os pobres, abre os braços para os necessitados. A gente comentou também, né, que uma pessoa de sucesso, uma mulher de sucesso principalmente, ela ama as outras pessoas, ela é uma pessoa ativa no social. E aí diz, 21, quando chega o inverno não se preocupe, pois todos da sua família têm roupas quentes, faz suas próprias cobertas, usa vestidos de linho fino e de tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade, ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de toda a sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. O seu marido a elogia o tempo todo. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompensam-na por tudo que ela faz e por suas obras, e a elogiam publicamente. Então a gente percebe aqui que o sucesso não é resultado de uma qualidade ou de fazer uma coisa certa, mas é a soma, né, de vários princípios. Você percebe que, né, ele coloca a mulher cheia, né, de sabedoria como sendo aquela que sabe fazer cada coisa no seu devido tempo, e isso acaba voltando para ela, não é, como galardões, como presentes e como elogios, tá bom? Então não sei se você lembrou aí, quem não acompanhou com a gente, então nós estamos vendo que existem muitas, mas muitas atribuições das mulheres, e
e ao mesmo tempo que existem muitas qualidades. Aí você pode muitas vezes olhar aqui e falar assim, pastor, mas é muita coisa que uma mulher virtuosa faz, é muita coisa que não é a Bíblia está trazendo como atribuição. Gente, fica tranquilo, porque Hebreus capítulo 4 diz que existe graça para todas as coisas. Então, agora presta atenção nisso, ó. Que você que nasceu mulher vai ter graça, favor e habilidade sobre você para ser mulher, que às vezes não vai estar sobre a vida do seu marido. E se você é um homem, vão existir graça e favor sobre a sua vida que não vão estar sobre a vida da sua esposa. E é muito importante a gente saber isso e andar dentro dessa linha. Por quê? Porque quando a mulher não entende o marido não entende a mulher, e um pega para fazer o que é do outro, não dá bem sucedido essas coisas, né? Então entenda, tem graça, tem atribuição, e se cada um fizer as suas coisas, vai dar muito certo. Aí, uma vez recapitulando isso, eu queria agora ir para Provérbios capítulo de número 14, que é um texto que todo mundo aí praticamente conhece, né? Vou abrir aqui, ó. Aí, Provérbios capítulo de número 14, no versículo de número 1, ele vai dizer assim, ó: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Esse é um texto que eu acho que a maioria da gente lê aqui, né, e conhece. E o que é que Provérbios de fato está falando? Presta atenção. Salomão, ele viveu toda a vida dele. E aí chegou num ponto onde ele já estava perto ali da sua morte, né, já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer, ele decidiu escrever Provérbios. Né? E em Provérbios ele fala sobre princípios de sabedoria, sobre coisas que ele aprendeu, né, na sua vida, na sua vivência, né, e ele vai trazer e mostrar pra gente aqui coisas que são importantes, que se consideradas, de fato, nós vamos ser bem-sucedidos. E aí ele começa a dizer sobre muitas coisas, e aqui ele vai falar sobre coisas que, se você entender, fizer e agir, você vai ser bem sucedido. Ele vai falar sobre sabedoria, vai falar sobre insensatez e tudo mais. E aí ele coloca mulher dentro disso. E ele diz, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Por quê? Porque você viu comigo que lá em Provérbios 31 mostra que a mulher é muito boa? Você percebeu comigo que diz que a mulher tem muita, mas muita habilidade? Se a gente entende que existem grandes responsabilidades, existe grande poder, existe grande, expectativa de Deus, a gente sabe que a mulher que faz aquilo que ela tem que fazer, ela vai produzir uma boa casa. Mas a mulher que não faz aquilo que ela tem que fazer, ela não vai construir uma casa, muito pelo contrário. Ainda que o marido e os filhos trabalhem para construir algo, a mulher vai destruir. Por quê? Porque você percebe, lendo Provérbios 31, que tudo tem o dedo da mulher. Você percebe que a mulher, ela aconselha bem o marido, a mulher, ela sabe fazer a gestão de tempo, de recursos, a mulher, ela sabe, né, cuidar dos filhos, a mulher, ela sabe fazer N coisas ao mesmo tempo. E se a mulher toca em N coisas ao mesmo tempo e ela não for sábia para fazê-lo, o marido não vai conseguir. Porque, mulheres, entendam uma coisa aqui de uma vez por todas. Nós, homens, somos diferentes de vocês. Vocês têm a habilidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. A gente não tem a habilidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Normalmente a mulher, ela é multitarefa, enquanto o homem, ele é monotarefa. Até para pensar nas coisas, né? A gente normalmente pensa de uma coisa por vez, né? Eu vejo aqui em casa, às vezes, a Kelly, ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Né? E aí ela vem, eu vejo isso na hora do almoço. Ela chega, ela tá falando com o pessoal na escola, do WhatsApp, aí ela chega e tá fazendo, agilizando a comida, tá trocando a Anne, e aí ela tá fazendo aquilo, aí ela tá falando, monta a lancheira, pega isso, pergunta aquilo. Ela faz 10 coisas ao mesmo tempo. Se não faz 10, faz 8, faz 7, né? Depende do dia. E aí às vezes eu tô ali e eu tô fazendo uma coisa, e ela pega a arca, às vezes ela tá fazendo uma coisa, ela fala, e aí tipo eu paro, e ela fala, mas você não vai fazer, você não tá... Não, eu tô fazendo isso aqui, mas eu falei isso, você não prestou atenção. Isso aqui, por quê? Porque eu tô na minha caixinha, né? Eu tô na minha casinha, eu tô no meu mundo, né? Por quê? Porque, gente, o homem e a mulher é diferente. E todas as vezes que a mulher espera que o homem haja como uma mulher, ela vai se frustrar. E todas as vezes que o homem espera que a mulher haja como um homem, também vai se frustrar. Por quê? Porque nós somos diferentes.
né? Então, existe uma habilidade vinda de cada um, inerente de cada um, por quê? Porque Deus nos criou, né, para suprirmos necessidades diferentes. Então vai ter uma graça, por quê? Porque existe uma expectativa de Deus. E quando a gente começa a entender algumas coisas, né, principalmente essa, que homem e mulher é diferente, na forma de pensar, na forma de fazer, de um multitarefa, outro monotarefa, nós vamos brigar menos, nós vamos criar menos atritos. Por quê? Porque a gente vai entender que as pessoas, elas têm tempos diferentes, elas agem diferente. Então, eu sempre falo para Kelly que às vezes, né, ela tá fazendo um montão de coisa, aí do nada ela sai, vamos sair falando. Eu falei, ó, não funciona comigo assim. Eu falei, quando você for falar comigo, você precisa primeiro chamar a minha atenção. Por exemplo, ela tá fazendo mil coisas, aí eu falei, você tem que falar, amor, ô Leandro, não sei o que. Aí eu, oi, aí ela fala, né? Por quê? Porque uma vez que ela chamou a minha atenção, eu coloquei o meu foco no que ela vai dizer, aí eu vou lá, dou atenção e faço o que ela tá pedindo. O que normalmente a maioria das mulheres fazem, elas estão lá pegando 10 coisas, como a gente viu em Provérbios 31. Aí tá lá cuidando das servas, aí tá lá, né, gerenciando a empresa, e aí tá lá cuidando dos filhos, e aí tá fazendo isso, daquilo, aí do nada solta uma coisa, fala uma coisa. E aí a gente como marido, né, tá na cacadinha lá em Nárnia, e aí a gente já cria um problema, por quê? Porque vocês falaram uma coisa pra gente, né, tendo a expectativa que a gente como marido de fato faça, mas a gente não vai fazer. Por quê? Porque a gente não conseguiu ter atenção para aquilo. Então, sabedoria, né? Presta atenção nisso aqui, ó. Sabedoria está diretamente ligado com a habilidade de colocar em prática a teoria que você já adquiriu. Então, olha que legal. Então, como que uma mulher sábia, ela edifica o lar? Ela edifica o lar porque ela sabe fazer, agir corretamente em cada situação, aplicando, não é, cada verdade que ela aprendeu. Ela sabe colocar as suas palavras, ela sabe agir corretamente. Por quê? Porque, gente, né, a gente já está vendo, a gente já viu toda vez que a gente fala sobre casamento, que Deus levantou o homem para ser a cabeça do lar, né? Isso é fato, não tenho que, galera, brigar. Por quê? Porque é uma atribuição. Por que Deus fez assim? Porque Ele quis, velho, né? Tipo assim, então Ele fez assim. Isso torna o homem maior que a mulher? Não. Por quê? A responsabilidade do homem é trazer o norte, mas você percebe que é responsabilidade da mulher tocar em todo o resto. Então olha que coisa doida. Então a gente pode falar assim, o homem ele traz o norte, mas se não tiver a ação da mulher em toda a execução do plano, esse norte nunca vai ser alcançado. É por isso que o homem e a mulher não existe uma guerra, não existe maior ou menor, eles são iguais. Eles são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. O que os diferencia são os propósitos, o que diferencia são os papéis. E tá tudo bem Deus falar que a mulher ela é submissa ao homem na ideia de andar na visão, na direção, no plano que Deus trouxe para o cabeça. Tá tudo bem. E uma mulher virtuosa que entende isso, ela vai saber, não é, aplicar a teoria na execução disso. Então, um exemplo. Entendeu-se, né, que chegou um tempo onde vai de fato economizar dinheiro. Vamos lá. E aí por quê? Porque vocês querem fazer uma viagem, querem juntar recursos para dar entrada na casa nova, querem comprar carro. E aí o que acontece? Né? A mulher sábia, ela vai pegar junto com o marido dentro disso. Né? E aí ela vai fazer o quê? Vai economizar. Aí, eu não sei se você já viu acontecendo isso, mas eu já vi muitas pessoas que chegam lá, tá tudo bem, e aí um conhecido vai lá e reforma a cozinha ou a casa. E aí você nem estava com vontade de reformar a sua casa, não estava nem com vontade de comprar móveis novos, nem trocar as coisas da cozinha, né? E aí eu lembro, isso é verídico. E aí aconteceu que lá tinha um casal. E aí tava tudo bem, nem tava com vontade. E aí um amigo, uma pessoa próxima reformou e fez uma cozinha. Eu lembro que a cozinha era até com os eletrodomésticos vermelhos, era tudo aquele negócio assim. E aí o que aconteceu? Aquela pessoa que não tinha vontade de reformar, ela agora queria. Por quê? Porque aquela amiga próxima agora tinha a cozinha dos sonhos. E eu lembro que isso virou um problema dentro do casamento, porque a mulher começou a fazer um inferno. Porque ela falou, todo mundo tem uma cozinha melhor que a minha, a fulana de tal fez a cozinha, e tem isso, tem não sei o que, eu quero. E eu lembro que ela estava criando um problema bem grande no casamento. Por quê? Porque essa mulher não estava sendo sábia.
Ela não estava entendendo o momento e a estação. Enquanto a outra estava reformando, a estação deles era uma outra estação. Era uma estação de não gastar com reforma, era uma estação, né, mais de vacas magras, que precisava de fato dar aquela seguradinha nas coisas que estavam indo. Então, sabedoria está em você entender o momento de gastar, o momento de poupar. E sabedoria está no momento em você entender o momento de falar, mas o momento também de se calar. Sabe, a sabedoria está em entender como o seu marido pensa, como os homens pensam, como as mulheres pensam, não é? Como elas agem e fazer como nós temos que fazer, né? A sabedoria, como eu disse, está ligado nos detalhes da forma que você age. E posso dar uma dica aqui? Mulheres bem-sucedidas, não é? Elas não só sabem agir, mas elas também conhecem bem o seu marido. Esse é um outro princípio aqui, né? Você sabe que pessoas são diferentes. Beleza? Você sabe disso? Então, pessoas, elas se sentem amadas de forma diferente. Então, um exemplo, tem maridos, né, que vão amar receber presentes. Tem outros amigos, outros maridos que vão amar receber elogio. Então eu quero que você que é mulher aqui, ó, né, e você, se você é marido, você pode falar acerca da sua mulher. Eu quero que você escreva aqui, né, o seu cônjuge, o que ele gosta mais, né? 1, receber presente. Você escreve aqui, receber presente. 2, o seu cônjuge, ele gosta mais de receber elogio, né? 3, o seu cônjuge, ele gosta, né, de ter tempo com qualidade em você. Dessas 3 coisas, escreve aqui para mim embaixo, né, o que o seu cônjuge prefere. Ele gosta de ganhar presentes de você, ele gosta de receber elogios de você, ou ele gosta de ter só um tempo de qualidade com você. Se tiver um tempo de qualidade, já tá bom. Como é? Você sabe, né, o que o seu cônjuge gosta? Você sabe a forma que ele se sente de fato amado? Uma boa esposa, ela conhece seu marido. Uma boa esposa, ela sabe o que o marido gosta de comer, ela sabe o que o marido gosta de ouvir, não é? E aí eu falo para você, né? A tia Simone já colocou aqui os 3, então é fácil de agradar, né? Até parece que é fácil, né? É muito desafiador, gente, tanto quanto é relacionamento, não é? É sempre difícil, né? Ele gosta tempo de qualidade, né? Gosta de ter um tempo de qualidade junto, aqui também o Sérgio colocando. E por que isso é importante, a gente falar um pouquinho sobre isso? Porque o sucesso dentro do relacionamento, né, uma mulher de sucesso, né, na relação para com o marido, para com os filhos, ela conhece os filhos, ela conhece o marido, por isso ela é certeira no presente. Né? Eu estava falando mesmo com uma pessoa essa semana e ela disse assim, é muito difícil, né, dar presente, né, para os meus pais, era sobre os pais que ela estava falando. E ela disse, é muito difícil dar presente para os meus pais. Por quê? Ela falou assim, porque eu sou uma pessoa que não ligo para presente. Eu sou uma pessoa, né, que gosta de receber elogios, ela me contando. E ela falou assim, e os meus pais também, eles ligam mais para elogios do que para presente, mas eu preciso dar presente, né, nas datas especiais. E normalmente eu dou presente para minha mãe não usa, né? Ela estava falando isso. Aí eu falei assim, não, elogie mais, você sabe que o negócio é o elogio, elogie mais, e agora preste atenção mais, pergunte mais, né, porque todo mundo tem algo que sempre quer, é que como às vezes a gente não liga, né, tem gente que não liga tanto para receber presente, ela acaba não prestando atenção no que os outros querem receber presente, isso é uma coisa doida. Então, deixa eu falar uma coisa, ó, não se relacione com a outra pessoa, né, tendo como base aquilo que você gosta. Se relacione com outra pessoa tendo como base aquilo que ela gosta, né? Como uma boa mulher sábia, conheça os seus filhos, conheça o seu marido, né? E se você entender isso, você vai conseguir ser sábia, você vai conseguir edificar a sua casa, por quê? Porque você vai no momento certo colocar a palavra certa e colocar a atitude correta. Então, se você sabe que o seu marido, né, ele gosta de elogio, elogie o tempo todo, né? A sabedoria, como eu disse, está em colocar em prática cada princípio que um dia você aprendeu, né? E hoje aqui você está aprendendo o princípio sobre fazer aquilo que torna o outro feliz e não aquilo apenas que torna você feliz. Esse é um grande problema dos relacionamentos. As pessoas o tempo todo elas querem viver de um jeito e fazer coisas que lhes agradem, não que agrada o outro. Mas casamento, né, relacionamento é algo que você não faz para você, mas você faz para o outro. Atos 20:35 ele vai dizer, mais bem-aventurado é dar do que
receber. Então, a verdadeira alegria, ela acontece quando você para de viver para você e começa a viver para o outro. Então, olha que dica legal aí, né, pastor? Né, você pode dizer, eu gosto de ganhar presente. E o meu marido não gosta, ele gosta de ter tempo com qualidade. Então você vai fazer o quê? Ao invés de você colocar sua força para dar presente, você vai colocar força para ter um tempo com qualidade. Pastor, é muito difícil, eu não sei. Pergunta. Né? Uma das coisas que a mulher sábia faz é não mandar em direta. A mulher sábia, ela sempre pergunta o que está acontecendo, ela transmite os sentimentos e ela pergunta sobre os sentimentos. Por quê? Porque às vezes a gente acredita que relacionamentos acontecem do dia para a noite como passe de mágica e a carruagem vai virar abóbora e a abóbora vai virar carruagem, né? Não, não é assim que funciona. Sabe? O relacionamento ele vai sendo construído. A palavra edificar vem de construir, então não é um dia que você vai fazer, são todos os dias. E quando você começa a fazer o que é certo todos os dias, você constrói o seu marido, você constrói os seus filhos, você constrói a sua casa. O grande problema da maioria das pessoas é que elas acham que vai acontecer sozinho. Elas acham que as coisas do dia para a noite vão se manifestar e vão ficar prontas, mas não vai. Por quê? Porque não é assim que funciona. A Bíblia diz que é construído decisão após decisão, decisão após decisão. Qual decisão? De se doar, de trabalhar, de entender, né? E aí você pode falar, pastor, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Talvez durante muito tempo eu estou patinando no relacionamento com os meus filhos, estou patinando no relacionamento com o meu marido, não é, com o meu cônjuge, com a minha esposa. O que fazer? Continua. Talvez você precisa só melhorar um pouco as suas atitudes para ser um pouquinho mais sábio, colocar a palavra na hora certa, saber se calar. Gente, dentro do relacionamento, uma das coisas mais poderosas que existe é ficar de boca calado. Né? Por quê? Porque a gente, às vezes, numa situação, né, onde as coisas estão embaçadas, a gente quer falar, a gente quer fazer brincadeirinha, a gente quer desabar, a gente quer, né, falar as coisas. Meu, e não pode fazer isso, né? E eu tenho aprendido isso, né, de ficar quieto. Antes eu ficava zoando, né, ficava fazendo, ficava irritando, né? Tô parando de brincar de irritar. Né? Às vezes ainda brinco quando é que ele chegou pilhada e aí eu tirando onda nela, aí ela falou, é isso que você quer mesmo? Você quer me ver irritado? Você vai continuar? Eu já, opa, não, pera aí, deixa eu sair de perto porque a leoa tá mordendo. Aí já fiquei quieto, já foi ajudar a colocar ele no carro, a fazer as coisas. Então, eu também preciso da sabedoria. Entender que existem momentos e momentos, né, decisões e decisões, e que as coisas não vão acontecer automaticamente, assim como ela também em muitos momentos. Semana passada estava pilhadaça, né, aí ela entendeu que ela tinha que ficar quieta, porque eu falei, não quero falar nada, não quero ouvir de ninguém, não quero, não sei o que eu tô irritadaça, né, e aí a gente vai indo. Então, gente, o que eu tô querendo falar aqui com todas essas coisas que a gente está construindo desde segunda-feira, né, construir uma relação saudável não é fácil. Construir uma relação saudável vai exigir renúncia, vai exigir dedicação tanto do homem quanto da mulher. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que acusar o outro de algo que ele não faz não vai ajudar na construção dessa relação. Né? Eu preciso saber a minha responsabilidade, eu preciso saber o que eu tenho que fazer, fechar os olhinhos para o que o outro faz ou não faz e fazer aquilo que cabe a mim fazer. Não é a eu fazer, né? Por uma vez que eu faço aquilo que cabe a mim, eu vou de começar a plantar coisas que inevitavelmente vão ser sementes que vão tocar a vida, não é, do meu cônjuge, do meu filho, e eu vou colher de fato disso. É fácil? Não. Tem muita tarefa? Tem. Mas para tudo que Deus planeja, para tudo que Deus fala, vai ter graça sobre você. Então a gente estava falando, esposa, o seu marido é diferente de você, os seus filhos são diferentes de você. Então entenda como cada um funciona, né? Você precisa entender como é que as coisas, né? Uma coisa às vezes simples, às vezes é como a hora de comer, como a forma de comer. Por exemplo, tem pessoas que não ligam, né? Todo mundo come na sala, cada um come no seu lugar. Tem outras pessoas que já fazem muita questão de todo mundo sentar na mesa e comer. Pastor, mas isso aí é frescura, eu acho que não precisa sentar na mesa e comer. Gente, não existe frescura, né? O que é importante para o seu cônjuge tem que ser importante para você, né? E a sabedoria está em entender o que o outro valoriza e começar a fazer aquilo que o outro valoriza. Olha
coisa legal. Então, não tem padrão, não tem receita, não tem fórmula mágica, ao ponto das vezes as pessoas viram e falam assim, ó, faz isso e isso que o seu relacionamento vai dar certo. Sabe, existe um esqueleto que você tem que praticar, que a gente está lendo aqui na Bíblia. Mas eu falo para você, a cor da pele muda, o tipo de cabelo muda, a altura muda. Existem muitas coisas, de fato, que vão mudar dentro de um relacionamento para o outro, né? E aí que está a grande sabedoria, de você entender quem é o outro, entender qual é o outro cônjuge, quais são os gostos, quais são os filhos. A filha é diferente. Então, exemplo, às vezes eu fico olhando, né? Eu estou no processo de educação da Anne. A gente tenta de fato ir falando com ela, e a gente entra colocando, e às vezes eu fico só observando a forma que outros pais fazem com outras crianças. E aí às vezes eu fico pensando, falei, será que se eu fizer isso funciona com a Anne? E eu percebo que tem coisas que funcionam, mas tem coisas que não funcionam. Por quê? Porque a Anne é diferente de outras crianças. Olha que coisa legal. Então, se não funciona na criação de filhos fazer o que os outros fazem, talvez também não funcione, né, exatamente fazer no nosso casamento o que os outros fazem. Então, são gostos diferentes, são pessoas diferentes. Então, bora lá, resumindo aqui aquilo que a gente falou. A mulher sábia, ela sabe falar na hora certa, ela não tem preguiça, né? Ela sabe entender quem é o marido e os filhos, e ela faz segundo o que eles são, não segundo o que ela é. A mulher sábia sabe colocar a palavra, né, no momento certo, ela sabe se calar quando necessário, ela sabe aplicar cada teoria que ela aprendeu na ocasião oportuna. A mulher sábia, ela entende que o homem é diferente da mulher e que a mulher faz mais coisas que o homem mesmo, né? A mulher sábia, ela entende que submissão não é um lugar menor. A mulher sábia, ela entende que uma vez que ela soma forças com o seu marido e não divide forças, ela vai alcançar um lugar melhor, ela vai avançar, né? A mulher sábia, ela não tem preguiça. A mulher sábia, ela sabe que Deus está com ela o tempo todo, né? Então, a mulher sábia, ela sabe praticar a palavra e ela sabe manifestar o fruto do Espírito. Uma das coisas que um relacionamento, né, bem sucedido sempre vai possuir, né, o grande exercício do fruto do Espírito, né, e longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria. Então a mulher sábia, ela sabe se calar, mas ela sabe também falar. Ela tem domínio próprio para gastar, mas também para poupar. Onde existe a prática do fruto do Espírito dentro do casamento, e eu estou falando mais da mulher porque essa é a proposta, mas vale também para o homem, também vale para os filhos, tá bom? Quando existe a prática do fruto do Espírito, as coisas que poderiam dar grande problema, agora elas são solucionadas de uma forma mais fácil. Por quê? Porque você está no controle, né? Eu acho muito legal quando a gente vê de fato o fruto do Espírito, ele mostra que nós podemos estar no controle da nossa vida e não sermos marionetes da nossa alma nem da nossa carne. Uma pessoa que ela tem o domínio próprio, ela sabe fazer o que ela tem que fazer. E é o que a gente estava conversando ontem na live, não é? Com a Raquel aqui. E ela estava dizendo pra gente que o sucesso, né, a felicidade é consequência de você fazer o que você precisa fazer e não apenas aquilo que te faz feliz, né? E ela até trouxe uma frase do Guto, né, ele dizendo que comprometimento é você fazer com alegria aquilo que muitas vezes você não tem alegria em fazer. Então, puxa, como assim, pastor? Não estou entendendo. Você tem uma missão e você não gosta de fazer aquilo, mas você, pelo fato de estar comprometido com algo, você vai fazer com alegria aquilo que você não teria alegria em fazer, né? Então, comprometimento é você fazer aquilo que tem que fazer e pronto, acabou. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel como marido? Eu vou fazer. Qual é o meu papel como esposa? Eu vou fazer. Qual é o meu papel como filho, como ministro, como ser humano? Eu vou fazer. Ah, mas eu não gosto.
problema é seu, o problema é meu, cada um abraça o seu problema, cada um cuida da sua responsabilidade e bora fazer aquilo que está além muitas vezes dos nossos sentimentos e das nossas emoções, mas está ligado às nossas convicções. Se a Bíblia diz, gostando ou não, eu faço. A Bíblia diz que tem que perdoar, mas não é gostoso perdoar. Mas e daí? Eu preciso aprender a perdoar. A Bíblia diz que eu preciso amar. A Bíblia diz que eu preciso andar em generosidade. A Bíblia diz que eu preciso dar oportunidades. Isso é fácil? É óbvio que não. Principalmente quando a gente fala de momentos e dentro do casamento, dentro do relacionamento, que as coisas não estão tão bem. Mas se a Bíblia diz, eu vou praticar. Por quê? Porque eu ando por princípios, porque eu sou sábio, um homem sábio, uma mulher sábia. Toda mulher sábia, ela tem a capacidade de edificar e transformar, né, a sua história e o seu lar. Amém, gente? Glória a Deus. Então, foi edificado aí, foi abençoado por essa manhã? Eu tenho certeza que sim, tenho grande expectativa que isso aconteça. Quero lembrar que amanhã, né, a gente vai estar recebendo aqui Juliana Borba e a Ju vai estar compartilhando um pouquinho da vida dela, da vivência, da experiência. Ela que hoje, além de ser, né, uma das coordenadoras do Rema no Brasil, também é mãe, também ela está na frente da igreja, né? O Thiago Borba está como pastor da igreja de Campina Grande e ela está auxiliando em muitos departamentos. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre esse dia a dia dela, como ela tem feito escolhas, né? Como ela tem agido para ser bem-sucedida. Então lembra que existem coisas que nós podemos nos inspirar nas outras pessoas, mas adaptar para a nossa realidade. Por quê? Porque a nossa vida não é como a vida do outro. O que funciona para o outro pode nos inspirar a agir de uma forma ao ponto de sermos bem-sucedidos, né, também nas nossas escolhas, mas nós não podemos viver a vida do outro. Por quê? Porque cada um tem a sua vida. Então eu posso dar uma dica para você agora nessa manhã: comece a fazer logo o que você tem que fazer. Assuma as responsabilidades da sua vida, como esposa, como marido, como indivíduo. Pratique a palavra, independente daquilo que você está sentindo. Tenha paciência, longanimidade, domínio próprio, ande em mansidão, manifeste o fruto, manifeste cada uma das virtudes de Provérbios 31:10, né, em diante, falando sobre a mulher virtuosa. E fazendo isso, ao longo do processo, você vai colher uma boa casa. Você vai colher uma boa família. Você vai colher os resultados da palavra de Deus. Amém? Eu queria orar por você nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, que eu quero orar por cada um dos meus irmãos. E eu quero declarar mesmo, Pai, o melhor do Senhor acontecendo na vida deles. Eu oro para que tudo aquilo que o Senhor preparou através da prática da palavra, eles possam viver. Eu declaro mesmo, Pai, coisas sobrenaturais vindo sobre a vida de cada um deles. No nome de Jesus, Pai, habilidades que ainda não são conhecidas sendo despertadas, o Senhor produzindo um crescimento dentro dos relacionamentos, do casamento, né, relacionamento entre pais e filhos. Declaramos mesmo o melhor do Senhor se manifestando. Declaramos um dia próspero, abençoado, e que tudo que o Senhor planejou aconteça na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Então pratica a palavra, tenha grande expectativa, né? O varão valoroso vai chegar para quem aí é solteiro, né? E vai dar tudo certo, amém? Então lembra, amanhã a Juliana vai estar aqui com a gente, convida a galera, participa e bora viver o melhor de Deus. Um grande abraço, gente, fique com Deus e tchau, tchau.